É claro que vocês ficaram aí com doce na boca, mas por enquanto engulam doce. Eu acho que o Rui obriga a gente voltar ao diálogo dele com o André e com o Ricardo. Então, são protestos mudos do auditório. Eu queria que o André e o Ricardo reagissem à fala do Rui. Acho que vocês vão lucrar muito mais do que com algumas perguntas esparsas que estão na mente de vocês. Acho que o ganho é maior com uma volta a uma réplica ou réplica do André e do Ricardo. E, evidentemente, o Rui já falou muito, ele vai ficar quieto dessa vez. Não, é bem rápido, na verdade. Bom, eu acho que várias coisas se esclareceram, Rui, eu agradeço. Com relação à primeira discussão, eu acho o seguinte: primeiro, talvez, nem é o caso da gente seguir nisso hoje, mas em outro momento, talvez você definir melhor o que você está chamando desse segmento pauperizado, que você não definiu, e eu acho que é muito importante, né? Porque você está dizendo, bom, esse setor não faz parte do modo de produção, eles não trabalham, bom, mas quem são, quantos são, né? E, enfim, você sabe que mesmo que a pessoa não trabalhe, pode trabalhar, e o poder trabalhar é o dado, né, dessa sobrepopulação que o Marx está falando, porque ameaça quem trabalha. Ou já trabalhou, né? Ou já trabalhou. Foi excluído. Pois é, mas eu digo, a possibilidade de voltar ameaça quem trabalha. Então tem uma relação, você pode dizer que é uma relação indireta, mas é uma relação com o modo de produção, né? Quer dizer, a ideia de exército industrial de reserva, sobrepopulação, etc., é que eles estão incluídos naquele momento como reserva, mas isso faz toda a diferença, né? O tamanho dele faz toda a diferença para quem trabalha. É a maneira como Marx definiu a população pauperizada que não faz parte do exército de reserva. Esse é o ponto. Não, então, a gente pode discutir qual é o tamanho disso, quais são as características, mas conceitualmente o Marx tira do exército de reserva a população pauperizada. Tanto o Lumpen quanto a população o Lumpen eu não tenho dúvida. O Lumpen eu acho que está claro, porque o Lumpen é aquele setor muito minoritário, né, do ponto de vista numérico, extremamente... É o bagaço. Que está sempre, digamos, na iminência de transgredir a lei, certo? Ou transgride ou está... É o que no seu pai chamava de posições ocupacionais inconfessáveis. Vamos chamar assim. Mas esse é um grupo muito pequeno. Esse é um grupo muito pequeno. Esse, de fato, não faz parte, propriamente dito, da classe trabalhadora. Mas eu entendo quando você diz que o Marx não colocava a população pauperizada no exército industrial de reserva, mas o problema dependendo de como você a caracterize no Brasil, por isso que é uma dúvida, eu estou perguntando, né? Nós estamos falando de um tamanho que nos obriga a tratar disso de uma outra maneira, né? Então, acho que vocês, isso de um lado. E do outro lado, eu continuo em dúvida, porque você diz assim, não, claro, você diz assim, o setor qualificado da classe trabalhadora não faz parte do precariado. Mas aí, na sequência, à medida que você vai falando, você praticamente diz o seguinte, mas no Brasil praticamente todo mundo é precarizado. Portanto, é todo mundo. Quer dizer, o setor qualificado é tão pequenininho que ele é irrelevante. E aí, você acaba tendo o efeito que foi a impressão com a qual eu fiquei. É praticamente todo mundo, é o que interessa. Quer dizer, é tão grande esse setor precarizado da classe trabalhadora, e é tão pequeno o setor qualificado, que você chama de qualificado, que, então na prática, acaba resultando
nesta impressão que todo o proletariado é precarizado. Essa que é a questão. E você mesmo, ao falar, você acaba dizendo isso. Este é um livro sobre o proletariado precarizado. Quer dizer, é sobre o proletariado. Na prática, você está falando, você está entendendo o proletariado brasileiro desta maneira, que eu acho que daí emerge uma série de questões. Mas seja como for, esse é um debate que vai continuar, mas eu acho que esclareceu uma série de coisas. Quanto à questão eu acho também, quanto ao segundo ponto, também uma série de coisas você esclareceu. Quer dizer, agora eu entendi melhor o que você está querendo propor. Né? Você diz, eu não estou preocupado com o PP, né? Eu estou preocupado com a relação do proletariado com a burocracia sindical. O que eu queria acrescentar aqui, novamente, também um pouco parecido com a primeira questão, na verdade, nós estamos, acho que, em fase de esclarecimento. Não, é verdade mesmo. Porque... Para começar o debate. Porque, na realidade, eu esqueci de dizer na primeira questão, então você diz, nós não tem propriamente uma dualidade, mas tem um momento que você pôs um quadrinho aqui. Você pôs um quadrinho chamado, quadro 2, da página 25, chama assim, subproletariado ou precariado? Mas eu esclareço, André. É exatamente esse quadro que eu falo. Pois mas não fica claro que você está dizendo que são coisas diferentes. Parece que você está dizendo, olha, nós... Não. Olha aqui, olha só. Olha só, eu vou ler. Eu não sei se eu vou ler a passagem assim. Olha só, conceitualmente, Pulcini enfatizou a dimensão socioocupacional da noção marxiana de superpopulação relativa. No entanto, olha, não, tudo bem. Você não precisa. A estatística oficial, no entanto, sua conclusão política afastou-se de Marx para quem? A estatística oficial vai deixando de registrar a verdadeira extensão do pauperismo à medida que se desenvolve, com a acumulação de capital de classe e, em consequência, tomam os trabalhadores consciência da própria dignidade. Isso é o Marx falando. Vale observar que nossa noção de precariado distingue-se da noção de proletariado por duas razões. Em termos socioocupacionais, retiramos a noção de precariado aquilo que Marx chamou de população pauperizada, assim como o núcleo proletariado, ou seja, as tais ocupações inconfessáveis que o professor Paulo Cid já havia feito referência antes. Em termos políticos, não acompanhamos a suposição segundo a qual as camadas menos qualificadas e mais mal pagas entre os assalariados não possuem condições de reivindicação e mobilização coletivas. Eu até faço uma nota de rodapé onde digo que mesmo o pauperismo ele tem condição, em certas situações, de se mobilizar. Todos nós concordamos com isso. Quer dizer, uma camada, vamos dizer assim, da população pauperizada urbana, ela foi mobilizada pelo MST, hoje faz parte dos acampamentos. Quer dizer, eles efetivamente têm condição de se mobilizar, ou de serem mobilizados, ou de mobilizarem, ou de incluir uma certa dinâmica da mobilização. Se Paul Singer enfatizou o que Gramsci chamou de momento realista, ou seja, o momento da correlação de força vinculada à estrutura social, nossa noção de precariado busca levar igualmente em conta o construtivismo da formação da consciência política do proletariado precarizado. Por sua vez, a atualização proposta por André Singer inclina-se na direção de apreender do subproletariado como uma fração, olha só, fração produzida pelo amálgama da população estagnada com a população pauperizada, eu disse isso. Nesse trabalho, argumentaremos que tanto o momento realista quanto o construtivista são igualmente necessários para a análise da experiência classista do precariado brasileiro e seu devido histórico. Eu estou o tempo todo tentando diferenciar. Eu procuro fazer. Tudo bem, eu concordo com você que talvez existe um problema, que é o quê? É a sobreposição. Existe uma sobreposição. Então, subproletariado e precariado são a mesma coisa em alguma medida. Quando é alguma coisa se a gente estiver falando, é a mesma coisa igual se a gente estiver falando sobre a população latente ou estagnada. Mas do ponto de vista global eles não são a mesma coisa, esse que é o meu ponto. Por quê? Porque o pauperismo está fora. Não, eu entendo, isso está claro, mas o problema, Rui, é o seguinte,
onde a gente tem que, onde colocar o corte. Inclusive, quando você fala, quando você agora esclareceu o conceito de precariado, a questão é a seguinte: você fala de precariado como esse segmento flutuante e estagnado, mas depois a tua descrição é de um segmento que está precariamente incluído, mas ele está incluído. Também. Não, mas é que são coisas diferentes. É bem diferente, porque o cara que é flutuante, o cara que é flutuante e estagnado, ele está fora. Ele está fora. A maior parte do território menos. Como é que é? A maior parte do território. É, claro. Não, veja só. O flutuante está dentro e fora, dependendo do momento. Mas o estagnado está definitivamente fora. Está por definição até. Então, e você define. Depende. O estagnado não é. Por exemplo, se você pegar o A estagnado, tua própria fala. se você pegar o estagnado como uma parte grande das empregadas domésticas, uma parte das empregadas domésticas pode ser formalizada, mas continua a população estagnada. A formalização não quer dizer que você coloque um corte nessa população. O problema é que mesmo, vamos dizer assim, formalizada, elas continuam com jornadas de trabalho folgando uma vez por semana a cada 2 semanas, um dia a cada 2 semanas, sem direito sem direito, sem direito a FGTS, quer dizer, então você pode até ser formalizado, mas isso não quer dizer que você esteja fora da população estagnada, percebe? Esse que é o ponto. Uma parte, pelo menos, outra parte pode estar, Mas acontece mas é uma parte minoritária. Mas olha aqui, o Chico quer ver sangue correr aqui. Em vez de deixar o debate, né, se diluir, ele é bom rir aqui. Veja só, veja só, é o seguinte, então vamos atender o Chico, vamos discutir um pouco. Veja só, você está igualando a empregada doméstica que não tem carteira assinada com o metalúrgico. Você diz, o metalúrgico, o tal do peão. Não, É uma coisa. A parte do metalúrgico é população flutuante. Ele entra e sai mas você está o tempo todo discutindo o peão que fez as greves de 78 e 79, juntando ele com a empregada doméstica sem carteira assinada. Não, sem. Porque a empregada com carteira assinada, alguns direitos ela tem. Você está dizendo que é a mesma coisa. É por isso que eu digo que o nosso problema é onde você coloca o corte. Estou dizendo que é a mesma coisa. Claro, ao chamar de precariado. Eu estou dizendo que, se você chamar classe trabalhadora, você vai colocar muita gente dentro. Não, eu chamo de subproletariado. Eu tiro o metalúrgico. Por isso que eu estou dizendo que o problema é onde você coloca o corte. Tudo bem, você fez exatamente o que eu disse que você colocou. Não, o subproletariado, população latente estagnada e o pauperismo. Não, a discussão não é essa. Você tirou a população flutuante. A população flutuante, classicamente, é aquele setor não qualificado ou semi-qualificado, que pelas condições do mercado de trabalho, pela característica das empresas, entra e sai muito rapidamente do mercado de trabalho. Isto é a população flutuante clássica, ok? Agora, o operariado, ele incorpora isso, e ele incorpora os setores, 2 pontos, mais estáveis. E por quê? Porque qualificados é a escassez de qualificação. Se você, eu estava até conferindo aqui, isso não é pouca coisa. Se você pega, por exemplo, eu não quero transmitir a falsa impressão de que isso é pouca gente. Por exemplo, se você pegar a distribuição desse segmento, por exemplo, a população flutuante, peãozada, no ABC, você vai encontrar em 56, 25,6%, em 61, 21,7%, em 66, 48,9%, em 71, 46,3%, em 76, 42,3%. Ok? Esse é a peãozada. É o setor menos qualificado, não qualificado, semi-qualificado, é a massa de peão. O setor metalúrgico, que ganha de 3 a 5 salários mínimos, que tem efetivamente um nível de qualificação, eles são considerados trabalhadores qualificados, eles são 26,7% em 56, 23% em 61, 16,3% em 66, 16,3% em 71, 18,3% em 76. É quase 20% da peãozada do ABC, quer dizer, não é tão pouca gente assim. Só que, analiticamente, do ponto de vista da análise sociológica, existe uma diferença entre aqueles setores que são rapidamente descartáveis
aqueles setores que não se fixam e que são, vamos dizer assim, a bucha de canhão da indústria, daqueles setores relativamente estáveis, porque também pode ser que a empresa feche, pode ser que haja um processo de desindustrialização, mas isso aí é capitalismo, gente, não é socialismo de burocrático, quer dizer, onde o emprego está garantido, enfim, na Constituição. Então, pode ser que aconteça, mas o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: eu procuro estabelecer separações e diferenciar. Eu não procuro colocar todo mundo dentro. Mas também não coloco. Não, mas ao chamar de precariado, você está juntando esses setores dentro de uma categoria. Ah, mas isso eu estou querendo dizer que você está juntando desde o cara que é o peão do ABC, que rarissimamente ganha de 1 a 2 salários mínimos, porque essa é uma estatística. Não, isso aí é uma década de 70. Não, mas isso aqui é para todo o setor metalúrgico, não é? Sim. Então, mas isso inclui as pequenas metalúrgicas, onde tudo o bem. cara ganha muito pouco. Mas quem fez greve, André? Quem fez greve foram os operários da Scania, Rui. Não. Em abril de 78. Foram eles que começaram, da Scania. Não foi da pequena metalúrgica lá da periferia de São Bernardo. Não, veja só, André. Foi da Scania. Bom, aí eu tenho que discordar. Aí realmente eu tenho que discordar factualmente. Ué, não foi a Scania que fez a primeira greve? Mas eles começaram. Ué, O ciclo de greve de 78, 79, 80, esse ciclo de greve, a Sambaca, todo o ABC, a Sambaca é uma parte, inclusive, dos metalúrgicos aqui de São Paulo. Quer dizer, ele se espalha e o setor monopolista e o setor competitivo, todo ele faz greve. Todo ele faz greve. Eu estou falando, o setor monopolista, ou seja, as grandes empresas dentro do setor monopolista você não tem só trabalhador qualificado. É isso que eu estou argumentando. Não só qualificado, mas é pouco. Se você fizer só uma proporção dos trabalhadores, só o peão da Scania, ele não ganha, é verdade, porque isso é importante. Você está juntando na categoria de precariado o peão da Scania com a empregada doméstica sem carteira assinada, e dizendo que é a mesma coisa. Então, eu respeito, evidentemente, mas eu acho que nós precisamos discutir onde colocar o corte. Eu estou dizendo, não, tem que cortar, colocar o peão da Scania de um lado e os outros do outro. É porque na Scania você vai encontrar um grupo estável e um grupo totalmente submetido ao turnover, à flexibilização. Hoje em dia, mais do que no passado, diga de passado. A subcontratação, a terceirização, etc. E eu, André, não posso, como sociólogo do trabalho, que faz pesquisa de campo, que já visitou fábrica, etc., eu não posso aceitar que é a mesma coisa o setor qualificado, estável, o núcleo duro e consistente, e esse setor terceirizado, precarizado, não é, na minha opinião, não é. Esse corte eu não consigo fazer. Esse corte eu tenho que fazer. Eu não consigo aceitar que coloque todo mundo, só que trabalha na Scania, ou na metalúrgica, ou na indústria metalúrgica, no mesmo pacote. Você está perfeito. Então, eu não posso fazer isso como sociólogo do trabalho. Você percebe que nós esclarecemos a diferença, né? É onde colocar o corte. Agora nós vamos discutir mais 10 anos. Não, pois é, mas está certo. É que nós, para ir adiante, nós precisamos. Vamos deixar esclarecido onde está a diferença. Com relação à questão da periodização, eu entendo, agora que você explicou, eu entendo que você está então tentando relacionar coisas diferentes. Eu só queria fazer uma observação, é que o lulismo, da maneira como eu procuro sugerir, é algo que se origina em 2003. Né? Ele é uma porque, um pouco do que estamos falando. Isso que para mim fica muito estranho pensá-lo em 81. Né? Porque por mais que eu entenda e acho, enfim, olhando o micro, você deve ter vários pontos a seu favor. Primeiro que é o seguinte, né, também vamos relativizar, porque você dizer, com todo respeito, eu acho que você vai fazer a geografia ao contrário, agora vai virar ao contrário. O que veio antes de 64 era uma maravilha, o que veio depois é um tremendo problema. Eu acho que, claro que, não há dúvida que os trabalhos que foram feitos mostraram enraizamento sindical, condição de fábrica em Diadema, não é? Todas as coisas que a gente viu nesse trabalho, está tudo certo, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa saber qual era o movimento principal. Né? E o VEFOR,
talvez seja o principal representante da escola aqui da USP, que analisou o populismo, em nenhum momento negou essas coisas. Pelo contrário, ele está tentando mostrar quais eram as características do movimento, é verdade, do movimento dos trabalhadores daquele momento. Não, isso sim. Não, mas é que eu estou querendo dizer o seguinte, que eu concordo com... Eu acho que a gente, obviamente, não pode fazer a geografia de ninguém. Não é? Se a gente quer fazer ciência, no bom sentido da palavra, ou seja, se a gente quer desenvolver o pensamento crítico, eu acho que é o que a gente deve fazer em ciências humanas, claro que nos trata de sacralizar ninguém, evidente. Nem a experiência do ABC, nem nenhuma. Mas também não vamos fazer o contrário. Mas isso é um parênteses. Eu queria só dizer o seguinte, que... Só queria dizer que no livro eu trato a burocracia do ABC como São Bernardo, como uma autêntica vanguarda operária. Eu quero dizer isso porque eu também concordo com você. Eu também não vou olhar para trás e agora eu vou dizer, todo mundo é demônio. Não, é absoluto. Eu digo, é uma autêntica vanguarda operária. Só para que fique muito claro. E atua e funciona como uma autêntica vanguarda operária. Então é evidente que eles têm os méritos. Não tem a dúvida. O Lula não é o Lula porque, enfim, ele é cria do Vidal. Ele não é o Lula porque ele é cria porque ele rompe com o Paulo Vidal e, ainda que essa ruptura seja longa, etc., cheia de vidas, mas ele se recria. Não, mas vamos esclarecer uma coisa, que a nossa polêmica, a nossa discussão aqui não é a respeito do papel do Lula. Eu deixei de ser porta-voz há muitos anos. Não tem uma frase assim? Você sabe disso, né? Quer dizer, não, porque não há uma discussão do papel do Lula. Eu concordo inteiramente quando você disse, até com bastante ênfase, os peões do ABC o explicam, Lula da Silva e não o contrário, assinam embaixo. Aí já é outra coisa. Mas quer dizer, nós não estamos, vamos desfazer falsas, não é disso que nós estamos falando. O que é importante é o seguinte, é o caráter daquele movimento. Porque até você concorda, você diz, não, o impulso grevista prosseguiu, não é? Por muito tempo. O problema é esse, quer dizer, o caráter desse movimento, quanto tempo ele dura e a importância relativa que tem essa mudança que pode ser que você tenha razão, de postura em 80, 81. Quanto isso modificou o caráter do movimento que persistiu ao longo dos anos 80, que você concorda, e nós estamos de acordo com isso, ele vai até 95, não é? E ele é tão importante para a história do Brasil que eu fico com vontade de dizer, você disse, os jovens precisam ouvir que o que veio antes de 64 foi importante. Eu também assinaria embaixo, ótimo, tem que ouvir, claro. Por que contestar? Que vantagem teríamos em dizer que o problema não é esse? O problema é dizer, mas teve, e não é uma sacralização, a questão é saber o seguinte, teve diferença entre o que aconteceu na década de 80 e o que aconteceu nos anos 50 e nos anos 60, ou não teve diferença? Não é para... Aqui nos trata de... Novamente, não é fla-flu. É que eu acho que teve uma diferença importante, que você agora, nessa revisão, vai começar a diminuir isso em termos de... Aliás, na linha do que o Ricardo falou. Isso é muito importante. Porque o Ricardo disse, este é um livro benjaminiano. Ler a história contra pelo. Vamos salvar a história dos oprimidos em favor dos próprios oprimidos. Então não vamos apagar a década de 80 porque ela foi fundamental. E qual foi a grande diferença? A grande diferença é que aquele movimento dos anos 80 foi um movimento de baixo para cima, muito mais de baixo para cima do que o dos anos 50 e 60. Embora nos anos 50 e 60... Ótimo, diga isso para a gravação. Isso para os registros. Não tem, né? Alguém está gravando? Para os registros. Mas eu acabei de dizer que o impulso plebeu, que é aquilo que eu chamo de impulso plebeu, que é um reformismo, vamos dizer assim, bastar, é um reformismo popular, enfim.
ele se estende durante toda a década de 80 até, e é que se esgota, mas ele é abruptamente, digamos assim, bloqueado com a greve do... Então, com a se famosa nós greve juntarmos a dos isso com a sua professores. outra declaração, que também está gravada, de que o que você chama de burocracia sindical funciona como uma vanguarda operária, então ela foi a vanguarda desse movimento. E com isso encerramos esse ponto. O Chico está atendido, né? Não, tem mais uma última coisa para dizer. Eu quero só insistir nesse ponto. Me tira desse negócio da satisfação, porque o meu livro, eu gasto páginas e páginas, inclusive citando você, para dizer que o natural, não é? O natural é que vamos dizer, as modificações, a transformação do capitalismo brasileiro, que talvez o Luiz esteja operando, talvez, não sabemos, vai causar um novo ciclo de luta de classes, que eu acho que estamos dizendo exatamente a mesma coisa. Então me tira, só não diga mais para as gravações, eu não estou nisso, porque é o seguinte, você até falou, mas o André mostra como... Não, o que eu procuro mostrar é que tem efeitos eleitorais, claro, que você concorda, mas ao mesmo tempo eu falo o tempo todo, mas isso vai produzir novas contradições, que é o que você está dizendo. Então me tira desse pedaço de quem está dizendo que está tudo bem. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que você está dizendo que está tudo bem. Mas é que fica uma... Não, veja só, mas fica dúvida. Não, André, me perdoe se eu fiz essa interpretação, mas lendo o teu material, os teus textos, etc., e o livro, a questão existe uma explicação para esse realinhamento. Isso. Esses setores, eles se sentem, em alguma medida, satisfeitos com as políticas públicas. Mas você discorda disso? Não. Mas é isso que eu disse. Não, é que daí você pode dizer, mas essa tese da satisfação não vê que... mas eu vejo e digo. Eu não falei sobre você. Eu sei. Eu falei sobre você. Claro, para as gravações. Não, mas, André, mas basta ler. Eu não falei sobre você. Eu falei... a tese da satisfação é sobre... O que eu fiz foi a crítica ao livro do Gessé. Não foi uma crítica ao teu livro. Porque eu sei que você pensa assim. Está nas gravações. Obrigado, Luiz.